No capítulo de hoje, você vai ver Fausto atrás do corpo de Olegário, Bruno descobrindo a traição de Leia, senador Caxias arrumando emprego para Marcos, Marcos na fazenda de Jeremias Berdinazzi, Marieta e Marcos se conhecendo e Fausto com ciúmes de Marieta e muito mais hoje aqui no resumo do capítulo da novela O Rei do Gado, que está sendo reprisada na Globo. Se você já curte a novela, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum capítulo, ok? Agora vamos para o resumo de hoje. Fausto vai até o cafezal atrás do corpo de Olegário. Ele procura, mas não encontra o corpo. Ele sai furioso e preocupado, tentando entender para onde foi o corpo de Olegário. Marcos continua à procura do tio Jeremias. Ele está almoçando e ouve Fausto falando com o garçom, perguntando se ele viu Olegário. Marcos se aproxima e pede para sentar com Fausto. Marcos pergunta se ele é o Doutor Fausto, advogado do rei do café e do leite. Fausto olha assustado para Marcos e diz que sim. Marcos, então, para disfarçar, diz que gostaria de fazer uma entrevista com ele e pede a ajuda de Dr. Fausto. Bruno chega em casa e pergunta pelos filhos. Lourdinha pergunta se o coração dele já amoleceu e ele diz que sim. Bruno então pergunta onde está Marcos e Dimas responde que ele viajou para o sul de Minas. Bruno pergunta o que ele foi fazer lá. Dimas diz que ele apenas falou que foi atrás do que é dele. E Bruno pergunta, mas o que é dele lá no sul de Minas? E Lourdinha responde, e é pra gente que o senhor pergunta? Bruno vai até o escritório do investigador e ouve as gravações. Ele fica chocado com o que ouve. Bruno pede foto de Leia com Raul. O investigador diz que para qualquer marido a gravação já é uma prova sem contestação. Bruno então diz que nenhum marido tem os bois que ele tem para dividir. Lia volta para casa e no caminho fica pensando sobre a desconfiança que ela está tendo da mãe. Bruno chega em casa e fica perplexo com tudo que acabou de ouvir. Senador Caxias liga para Bruno e informa que arrumou um emprego para Marcos. Bruno diz que não está entendendo e avisa que não lhe pediu emprego nenhum para o filho em troca das ajudas que ele costuma prestar ao senador. E senador Caxias diz que sabe e que está atendendo um pedido da filha, porque Marcos saiu de casa. Bruno então pergunta o que a filha dele tem com isso. Senador então diz que é uma ótima pergunta e que ele também gostaria de saber. Marcos vai até a fazenda de Jeremias Berdinazzi. Jeremias recebe Marcos e pede para ir direto ao ponto. Eles conversam e Jeremias pergunta qual é mesmo o nome dele. E ele responde que é Marcos Rezende Bernardo. Marieta entra na sala e conhece Marcos. Jeremias convida Marcos para ver a última ordenha do dia e também para ver o trabalho que dá para produzir um leite tipo A. Marcos responde que adoraria e vai com Jeremias. Fausto demonstra ciúme e diz que não está gostando nada disso. Marieta pensa em Marcos. Fausto e Marieta estão na sala e ela pergunta se o advogado tem notícias de Olegário. Fausto fica preocupado e diz que não, e pergunta por quê. Marieta fala que acha que o tio fez uma grande bobagem despedindo ele. Enquanto isso, Jeremias continua mostrando o funcionamento da fazenda para Marcos. Jeremias mostra muito apreço por Marcos, gostou muito de Marcos. E Fausto volta para o cafezal à procura do corpo de Olegário, porém sem sucesso, e ele se desespera.
Jeremias, Marcos e Marieta jantam e Jeremias convida Marcos para dormir na fazenda. E lá em Ribeirão Preto, na casa de Bruno Mezenga, Lia conversa com o pai sobre o divórcio. Ela pede desculpas por ter ido atrás da mãe, mas Bruno repreende e diz que ela não deveria ter feito isso. E ele completa que agora a vida dele e da mãe dela se resume só em quantos bois ela vai querer para deixar ele em paz. Enquanto isso, lá na fazenda de Jeremias Berdenazzi, ele, Marcos e Marieta continuam conversando após o jantar. Marcos diz que ficou impressionado com tudo que viu. Jeremias pergunta se ele ainda está animado para entrar nesse negócio. Marcos, por sua vez, diz que vai ser bem verdadeiro e sincero com Jeremias e fala que não sabe se ele tem cacife para bancar um empreendimento desse, mesmo que ele vendesse todas as vacas. Em São Paulo, Leia e Ralph saem para jantar. Leia diz para o amante que tem medo que Bruno descubra o caso deles. Ralph diz para ela ficar tranquila, que ali ninguém conhece ela. Ralph conta que o cartão de crédito de Leia foi bloqueado e ela então lhe dá dinheiro escondido para pagar a conta. O investigador está no mesmo restaurante que Leia e Ralph e tira fotos do casal de amantes. Na casa de Bruno, Lia conversa com o pai e que investigou a mãe e ela acha que Leia não tem nenhum amante. Lia pergunta se o pai mataria Leia se ela tivesse um amante. Bruno fica sem jeito, pensativo e calado. Marcos conversa com Marieta, que fala que Jeremias gostou dele. Marcos diz que ouviu falarem muito dela na cidade e parece que o povo tem uma bronca dela. Marieta diz que, claro, ela chegou no momento que o tio ia deixar toda a herança para esse povo. É natural essa bronca. Pirilampo e Saracura viajam para Ribeirão Preto e Pirilampo sofre com saudades de Lia. Donana, Zé e Luana estão almoçando e Donana fala que Luana não pensa mais em ir embora. Luana então confirma que não pensa mesmo. Já lá na fazenda de Jeremias, Marcos conhece o processamento do café de Jeremias. Marcos então diz que agora ele entende por que chamam Jeremias de o rei do café. Enquanto isso, Fausto continua a procura no cafezal pelo corpo de Olegário. Bruno resolve viajar para o Araguaia. Luana ouve o avião de Bruno e fica feliz. Zé do Araguaia chega e conversa com Luana na beira do rio. E Luana acaba contando para ele que dormiu com o patrão. No sul de Minas, na fazenda de Jeremias, Marcos se despede, agradece pela hospitalidade e promete que vai voltar. Jeremias diz que gostou de Marcos e ele será sempre bem-vindo. Marieta também se despede e avisa para ele voltar mesmo. Jeremias diz a Marcos que gostaria de conhecer as fazendas dele, até mesmo para aconselhar nessa ideia dele abandonar a criação de gado de corte para entrar nessa aventura do leite. Marcos fica surpreso e assustado. Marcos diz que sim, claro. E assim vai terminando mais um vídeo com o resumo do capítulo da novela O Rei do Gado, que está sendo reprisado na Globo. Se você gostou do vídeo, curte a novela, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum capítulo da novela resumida, ok? Te espero no próximo vídeo.